Mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, seus parodianos, a fábrica de vídeos. Parodianos, depois do discurso de hoje de Lula, podemos dizer tchau. Como se diz lá os Teletubbies? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. 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 Isso, tchau para a nossa estatal Petrobras. Hoje a Petrobras não passa nenhuma segurança. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Escutem o que eu tô dizendo, parodianos. Hoje a Petrobras está dizendo tchau para o mercado. Acabou, meu amigo. Depois disso que o Lula falou, acabou. Tchau! Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Onde ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Vamos falar mais sobre Petrobras. Bora! Preço de combustíveis. Nós vamos conversar agora com o analista de energia da CNN, Adriano Pires. Adriano, bom dia. Bem-vindo aqui ao Novo Dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. É um prazer estar com você aqui no Novo Dia. Adriano, ontem a Petrobras comunicou registro recorde de lucro, né? 188 bi, é o equivalente à PEC da transição, aprovada recentemente, por exemplo, e distribuição recorde, consequentemente, de dividendos para os acionistas. Por que a Petrobras lucrou tanto e dividir o lucro com quem é acionista da Petrobras é indecente, como disse a presidente do PT? Uma parte desse lucro tem que ser reservado para que a empresa, enfim, desempenhe alguma outra função determinada pelo Estado, ou o jogo é esse? Queria que você nos situasse no campo um pouquinho, Adriano. Eu acho que, na minha opinião, Colombo, indecente é dar prejuízo. Bolsonaro! Né? Eu acho que empresa que dá lucro é muito bom. E me admira, por exemplo, uma pessoa que sabe que o governo brasileiro é o principal acionista da Petrobras, não gostar que a Petrobras tenha lucro e pague altos dividendos. Até porque com esses dividendos o governo federal pode usá-los, né? Onde ele achar mais importante. Pode até, por exemplo, criar um fundo de estabilização de preços lá no Congresso Nacional, aprovar esse fundo e usar o dividendo como parte para que você não tenha um aumento na bomba dos combustíveis muito alto em função de preço de barril. Onde ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. Além do lucro recorde, do recorde de dividendos, a Petrobras também bateu recorde de pagamento de imposto para o governo. O setor de óleo e gás, ano passado, transferiu para o Tesouro Nacional algo como 170 bilhões de reais. Bolsonaro! Né? Então, nenhum setor da economia fez isso. Então, eu acho que tudo isso, esses recordes todos, a gente tem que comemorar e não falar, não, foi ruim, a gente tem que diminuir os lucros da Petrobras, tem que intervir em preço. Isso aí já foi feito no passado, Colombo. Você lembra no passado que subsidiar a gasolina, subsidiar a diesel, causou um enorme prejuízo na Petrobras. A Petrobras acabou sendo a empresa, corporação do mundo com mais dívida, passou de 150 bilhões de dólares a dívida da Petrobras, fora toda aquela situação de escândalos que a gente viveu na empresa. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal.
Brasil foi para a estrada, foi mostrar por que a Petrobras decidiu interromper, abandonar a construção de 2 refinarias no Nordeste que estavam previstas no PAC, né? É o Programa de Aceleração do Crescimento. Bolsonaro! E olha, a empresa gastou bilhões de reais pra quê? Pra nada, né? Pra não chegar a lugar nenhum. Tem uma ofensa maior do que essa, não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus. Vamos ver as informações aqui no nosso telão? Olha, as refinarias seriam construídas no Ceará e no Maranhão, bem perto das capitais. A nossa equipe percorreu nos 2 estados 120 quilômetros. Juntas, essas refinarias deveriam produzir, olha, 900 mil barris por dia. O investimento seria no total de 40 bilhões de reais em cada refinaria. A Petrobras chegou a gastar um bom dinheiro, viu? Gastou 2,7 bilhões de reais nas obras que já foram feitas até agora, em refinarias que foram anunciadas como projetos estratégicos, defendidas pelo então presidente Lula. Ai, ai! Fala que Bolsonaro! Mas, segundo especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil, o negócio era tão ruim que a estatal preferiu perder esse dinheiro aí que já tinha sido gasto. O motivo é que seria preciso investir muito em infraestrutura e a localização dos projetos não era estratégica. Por que é que não viram isso antes? É a pergunta que se faz agora, né? O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. Selo, óleo de peroba, para a cara de pau. Óleo de peroba, para a cara de pau. Um bom dinheiro, não são 2 bilhões e 700 milhões de reais, quase 3 bilhões, né? E não foi só a Petrobras que saiu perdendo, não. O prejuízo também foi grande para quem mora aí nessas regiões do Maranhão, no Ceará, onde as refinarias seriam construídas. Empregados vivendo de bicos. Agora tá todo mundo procurando emprego na cidade, muitos estão indo embora. Mas com a paralisação das obras da refinaria, o hotel de 6 andares se transformou numa obra abandonada no meio do mato. Um retrato da decepção de quem esperava lucrar com o crescimento da economia local. Agora cerca um grande terreno sem qualquer utilidade. Localizada estrategicamente no complexo portuário do Pecém, a refinaria era uma das maiores promessas de desenvolvimento para o Ceará. Isso aí é de cortar coração, né? Tirou todo mundo que morreu, os velhinhos, tudo de desgosto lá. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportar óleo cru como nós estamos exportando. Em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, não é difícil encontrar construções que pararam no meio do caminho e imóveis vazios. Uma herança da época em que a cidade sonhava com a corrida do ouro negro. Todo mundo pensando que ia aumentar as oportunidades de emprego e tudo mais, e não foi isso que aconteceu, né? O projeto era construir uma refinaria, 7 usinas petroquímicas e uma central de processamento de gás natural, com geração de 200 mil empregos diretos e indiretos. Depois foi anunciada uma segunda refinaria, mas dos planos iniciais só restou a usina de processamento de gás natural, com expectativa de 7.500 empregos. Nesta semana, a Petrobras anunciou que a parceria com a chinesa CNPC não sairá mesmo do papel. Só do alto é possível ter noção do tamanho do empreendimento. Foi a maior terraplanagem do país, 45 quilômetros quadrados, o tamanho da cidade de Olinda, em Pernambuco. Terreno fértil para a corrupção. A Petrobras investiu cerca de 61 bilhões e meio de reais no local. Mas segundo o Tribunal de Contas da União, os prejuízos já chegam a 51 bilhões. Valor maior do que todos os gastos com a Olimpíada do Rio em 2016. Não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos
mais de 215 bilhões de reais. Parodianos, a pergunta que fica: por que Luiz Inácio Lula da Silva vendeu ações da Petrobras em 2010? Tá aí, ó, G1. Lula oficializa lançamento de ações da Petrobras, que teve emissão recorde. Eufórico e vestido com o colete laranja dos funcionários da empresa, Lula destacou que a emissão de ações da Petrobras no valor de 115,041 bilhões de reais, cerca de 66,9 bilhões de dólares, foi a maior do mundo. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Realiza, Carolina, realiza, se concentra e viaja na minha. Parodianos, quando a empresa dava prejuízo, o Lula não falou nada. Mas o Lula, ele convidou a galera, quando ele vendeu as ações da Petrobras, para ser sócio. Aí estava dando prejuízo. Beleza, o Lula não falou nada. Agora que o governo Bolsonaro deixou a Petrobras lá em cima e a Petrobras está dando lucro, aí, malandramente, o Lula chega com essa. Não é para dividir o lucro com vocês, não. É para investir no Brasil. Silo, óleo de peroba, para a cara de pau. Ó, parou de agosto, não sei se você tá vendo aqui, ó. Vamos cobrar de vamos cobrar de vocês. Né? Vai, vai ver. Vou chamar minha mãe